Olá pessoal, meu nome é Cláudio Santos, sou professor de Direito Civil. Estou com vocês aqui para fazermos a correção desta questão aí de um concurso de 2018 da Defensoria Pública do Estado lá do Rio Grande do Sul. Vamos lá. O enunciado fala o seguinte para nós: João Capaz, com 19 anos de idade, decide propor cumprimento de sentença que fixa alimentos contra o seu genitor, que nunca pagou os alimentos fixados quando do divórcio. Em caso de ajuizamento da ação... Bom, pessoal, a questão, apesar dela fazer referência ao tema de alimentos, na verdade ela vai tratar de aspectos processuais de alimentos. Então a gente não vai falar necessariamente de direito material aqui para poder responder essa questão. Então é preciso que você conheça os aspectos processuais dos alimentos. Muito bem, dito isso, o enunciado da questão traz algumas informações para nós, como o João ele é capaz com 19 anos de idade, então significa dizer que ele próprio, claro, representado por um advogado, por um defensor público, ele próprio pode propor ali o cumprimento de sentença. Diz para nós que os alimentos foram fixados no divórcio, então provavelmente era menor quando o divórcio aconteceu, e aí então ficou estabelecido ali o valor de alimentos que seriam devidos. Uma outra informação importante que traz para nós o enunciado é que o genitor ele nunca pagou os alimentos, ou seja, desde o divórcio ele está em débito. Então eu vou propor a ação aqui no caso, um cumprimento da sentença do divórcio no que diz respeito ao pagamento da obrigação alimentícia ali. E aí vamos analisar cada uma das alternativas. A letra A diz para nós o seguinte, que considerada a maioridade de João, apenas é possível a proposição de cumprimento de sentença para cobrar as últimas 3 parcelas alimentares vencidas. Pessoal, está errado a alternativa, mas por que ela está errada? Primeiro que não há relação entre a questão dele ser maior e a proposição do cumprimento de sentença, não no aspecto do que ele está trazendo aqui. E aí ele diz para nós que só poderia cobrar as últimas 3 parcelas alimentares. Não, ele pode cobrar todo o débito. Essa questão das 3 últimas parcelas, das últimas 3 parcelas alimentares vencidas, isso tem a ver com a escolha do rito que se optará para o cumprimento da sentença de alimentos ali. Então, letra A está descartada como resposta. Letra B diz para nós assim, considerada a maioridade de João, não é possível que o genitor tenha sua liberdade restringida em razão da dívida alimentar. Pessoal, aqui uma informação equivocada. Tá? A alternativa B também está errada. O fato do menor, do alimentado, na verdade, não menor porque ele não é menor mais, o fato do alimentado, do filho, ser maior ou menor de idade não tem uma relação direta com a possibilidade de prisão do devedor de pensão alimentícia. Então, o que ele afirma na alternativa B ali também está incorreto. Letra C. O cumprimento de sentença deverá ser limitado às prestações vencidas e inadimplidas nos últimos 2 anos. Pessoal, desconheço na lei processual alguma informação a esse respeito. Na verdade, pode-se cobrar todo o débito. Pode-se cobrar todo o débito, independentemente do prazo ali. Muito bem. Independentemente do prazo, vai ter um detalhezinho que daqui a pouco eu comento. Letra D diz assim, o cumprimento de sentença poderá abranger todas as parcelas vencidas e inadimplidas. Olha, sim, ele pode cobrar todas as parcelas vencidas e inadimplidas, sem problema algum. O que vai importar, pessoal, para nós aqui, que é uma coisa que vocês, quando vão estudar lá os aspectos processuais dos alimentos, exatamente a questão do rito que eu comentava agora mesmo. Você tem um rito pelo qual você cobra todo o débito vencido e você tem um rito pelo qual que você vai utilizar esse segundo rito, se for sua pretensão, pedir a prisão do devedor da pensão alimentícia, que aí, de fato, a legislação impõe que só se poderá cobrar, com esta opção de prisão do devedor, apenas as 3 últimas parcelas vencidas e aquelas que se vencerem durante o processo.
a anterior às 3 últimas vencidas no ato da propositura da ação, teria que ser cobrado numa ação à parte. Então, por isso que há essa possibilidade de diferença de ritos. Mas como ele está falando que o cumprimento de sentença poderá, possibilidade, pode abranger todas as parcelas vencidas e inadimplidas? Sim, pode, na letra D. Por sinal, é o gabarito da nossa questão aqui, a letra D. Você pode pegar lá os artigos 528 e seguintes do CPC, e repito, do CPC, do Código de Processo Civil, e aí você vai ver um pouco dessas informações aqui. Mas vamos encerrar ali com a letra E, que a letra E diz o seguinte: o divórcio dos pais de João é relevante para a definição do termo inicial da contagem do prazo prescricional. Não. E aqui vou acrescentar a seguinte explicação. Tem um pouco de relação com o que está lá na letra C. Pessoal, obrigações alimentares, elas prescrevem? Olha, as vencidas e não pagas, sim, elas podem prescrever. Só que é preciso que a gente lembre do seguinte: prazo prescricional, ele corre enquanto o credor, já que a gente está falando da obrigação aqui, enquanto o credor for menor? Não, né? O prazo ele não vai correr. Então, quando na letra L diz que a data do divórcio é relevante para a definição do termo inicial, ou seja, do prazo inicial para a contagem do prazo prescricional, está errado por quê? Porque o que importa para nós, para a contagem do prazo prescricional, é a maioridade do credor. E isso é que vai ser importante para o prazo prescricional. Ele está falando ali que ele tem 19 anos. Então, se ele tem 19 anos, ele tem, vamos considerar aí que ele acabou de fazer aniversário, então ele tem 1 ano de prazo prescricional corrido. Não deu tempo ainda para se prescreverem os débitos. Ok, pessoal? Ficamos por aqui então. Desejo a todos aí bons estudos, boas provas e até a próxima.